Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 12, aliás só o versículo 12, ele diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirão toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Quem é uma árvore dessa? Glória de Deus. A glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Árvore é símbolo do homem, da mulher. Glória a Deus. A árvore, toda ela, tem uma função. E dependendo da árvore, tem várias funções. Muitas funções. Então, quando ele está falando aqui que junto do ribeiro, à margem de uma banda e de outra, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Diversificação de ministérios. Aleluia. Glória a Deus. Deus não precisa da mesma pessoa. Deus não precisa de duas pessoas para fazer a mesma coisa. Glória a Deus. Não. Cada um ele chama com o ministério que ele dá. Ministério significa serviço. E ele conta com aquela pessoa naquela obra, naquela função. E dependendo da vida da pessoa com Cristo, ela recebe até outras funções, outros ministérios. Marcos capítulo 8, quando Jesus cura um cego, ele diz assim: o que tu vê? Ele disse assim: eu vejo os homens como árvores que andam. Salmo capítulo 1, o salmista escreve dizendo: este será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo capítulo 1 diz assim. Então, primeira característica que tu vê aí de uma pessoa que está sendo alimentada por Deus, pelos rios que partem do trono do Senhor. Quais são os rios que partem do trono de Deus? É a palavra dele. Palavra dele, rio, água em movimento. Palavra de Deus, Jesus, o verbo. Verbo significa palavra em movimento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Então, o verbo é a palavra em ação. Águas que partem do rio, há um rio que parte do trono de Deus. Essa água aí é a palavra em movimento, em ação. E aonde estão as árvores? Estão plantadas de uma a outra margem do rio, se alimentando dessas águas que partem daí. Coisa mais difícil que tem hoje em dia é tu encontrar realmente uma igreja evangélica, uma igreja que se prega o evangelho de Jesus. É difícil, mas não é impossível. Deus ele leva os sedentos, famintos para as margens do rio para beber da sua palavra. Ele te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir a palavra dele. Então vamos trazer algumas características que existem na árvore, que é fundamental da árvore que está plantada junto dos rios de Deus. A árvore que está plantada junto aos rios, número 1, é uma árvore que sempre se mantém alimentada. Suas folhas nunca vão secar, suas raízes nunca vão deixar de receber alimento e nunca vai deixar de produzir fruto. João capítulo 15, Jesus não disse? Toda a vara que está em mim e não dá fruto é podada e lançada fora, mas toda aquela vara que está em mim e produz fruto é podada para produzir mais ainda. Todos ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que valorizam, que amam e que zelam, esse Deus faz com que produza mais ainda frutos. Aqueles que ouvem a palavra, não zelam por ela, não valorizam, esses são pela própria palavra julgados e são cortados, lançados no fogo. Secam e são lançados no fogo. Esse fogo é a condenação do inferno. Esse fogo aí significa juízo. É fogo no sentido espiritual. Então, a primeira função dessa, uma árvore que está plantada junto às águas,
ela nunca deixa de produzir. Quando a tua vida está junto da palavra de Deus, você passa a ser um produtor de milagres de Deus na terra. E vai produzir milagre na vida dos outros. Me prova na Bíblia? Te provo. Atos capítulo 3, vamos lá, Pedro e João iam para o templo, homens que viviam enxertados nas águas da palavra. Olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. E aquele homem coxo levantou, saltou, pulou e entrou no templo louvando e glorificando a Deus. Quem tem a palavra é produtor de milagre. Aleluia. Produz frutos que vão saltar para a vida eterna. Número 2, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o crescimento dela é rápido, porque ela tem alimento constante. Quando tu tem alimento constante, o teu desenvolvimento é rápido. Pega uma criança que não se alimenta bem, desses países aí da África, por exemplo, e pega uma criança que tem uma boa alimentação diária, vê quem vai desenvolver melhor, naturalmente. Imagina espiritualmente falando. Pega aqueles que vivem de corrente, de campanha e de levar objeto para casa dizendo que estão ungidos, vendido pelos mercenários aí na televisão. Pega um desses e pega aquele que vive lá como João capítulo 5, versículo 39, examinando as escrituras. Mateus 6,6, entrando no quarto, fechando a porta e orando com o Pai. Olha a vida espiritual de um e de outro e vê quem é que tem vida espiritual. Então vai produzir constantemente, o crescimento vai ser rápido. Terceiro ponto fundamental na árvore que está plantada junto aos rios que partem do trono de Deus. Junto, presta atenção, as raízes dela são mais profundas do que as outras. Porque a árvore que é bem alimentada, ela não cresce só para cima, ela cresce para baixo. Aí me faz lembrar de Jeremias 18, quando ele diz para o profeta descer a casa do oleiro. Deus fala com ele: vai lá, desce a casa do oleiro, desce lá. O que acontecia lá? O oleiro fazia na rodilha um vaso e de repente ele caiu e quebrou, e o oleiro pegou, amassou, jogou água, amassou ele, botou na rodilha e formou um novo vaso. O que significa na vida daquele que é árvore plantado junto ao trono de Deus? Deus te renovará para você suportar os ventos que vêm na tua direção. Vai renovar teus galhos, vai renovar o teu tronco, a tua estrutura espiritual, vai renovar tuas raízes, vai te fazer encontrar rocha como o cedro, que é uma árvore que as raízes vão descendo e descendo até se entrelaçar em rochas. Glória a Deus. O que o salmista fala? Crescerá como cedro no Líbano. É uma árvore fortíssima, porque entrelaça suas raízes na rocha, entrelaça a tua vida na palavra de Deus, que tu vai crescer de uma maneira forte e vai dar frutos que saltarão para a vida eterna. Glória a Deus. Quarto ponto também, da árvore frondosa junto a plantada aos rios de Deus. Os frutos nessa árvore é diferente em paladar, tamanho e aparência em relação aos frutos que de outras árvores que estão afastadas das águas de Deus. Repara que quando o fruto está afastado, a árvore não é bem alimentada e ela até produz alguns frutos, esses frutos não prestam para você comer. Ele não tem paladar. Deus te deu uma palavra para temperar a vida dos outros. Glória a Deus. Disse Jesus: vós sois a sal da terra. Sal causa o tempero. Os frutos que estão na tua vida é para temperar a vida dos outros, é mostrar para eles que ainda há esperança, que nada está perdido. Jesus pode transformar todas as coisas, para ele não é impossível. Glória a Deus. Os frutos saudáveis têm uma aparência diferente, é agradável aos olhos, é desejosos, e o paladar maravilhoso, e o tamanho diferente dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Quinto ponto, de uma árvore plantada junto aos ribeiros, você não encontra folha seca. As folhas estão sempre verdejantes, porque é alimento constante. Aonde tem alimento constante, a folha da árvore fica sempre verdejante. Amém.
Repara quando tu vê na internet, na televisão, essas florestas em lugares equatoriais, onde o clima é equatorial, sempre banhado por águas, tu não vê elas secas, tu vê elas sempre verdejantes, sempre se renovando as folhas e sempre verdejantes. O Espírito de Deus te renovará. Glória a Tu Deus. subirá com asa como de águia, correrá e não se cansará, Glória a Deus. caminhará e não se fatigará. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o quinto, para você observar, em uma árvore plantada junto a ribeiros, aleluia. Ela não precisa dos outros. Ela não precisa que algum jardineiro vá lá e molhe. Ela está ligada ao jardineiro eterno das nossas almas. Glória a Deus. Aleluia, Deus vivo. Glória Eu a Deus. sou, disse Jesus, eu sou a videira, o pai é o agricultor, é o lavrador. Então o lavrador está direto cuidando dela. Ele Glória produz a o Deus. alimento dela, não fica dependendo dos outros. Quando a gente vê a maioria de crentes aí, capengas espiritualmente, né? Apoiado em outros, se escorando em outros. Quem está plantado junto aos tronos, a água que parte do trono de Deus, está apoiado na rocha que é Cristo Jesus. Glória a E Deus. se você está em Cristo, se você tem Cristo, você não precisa de mais ninguém. Glória a Deus. Jesus é tudo o que precisamos, Amém. é tudo o que necessitamos, Glória a Deus. é tudo o que nós queremos. Glória a Deus. Não precisamos de outro, não aceitamos outro, não buscamos outro. Então você tem que ser uma árvore frondosa junto ao trono de Deus, uma árvore que dê fruto, uma árvore que produza mantimento. Glória a Deus. Aleluia. E detalhe, Glória a Deus. quando os frutos são tirados da árvore, ele não alimenta, é o sexto ponto, ele não alimenta somente os que estão naquela região, eles são levados para alimentar outros de outras regiões. Deus, com a palavra de sabedoria que Ele tem posto na tua boca, ela pode atravessar fronteira, países, continentes e alimentar pessoas do outro lado do mundo. E essa palavra não estraga, ela permanece viva e poderosa pelo século dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra do diabo, ela apodrece a tua alma. Quando tu dá ouvido à palavra do diabo, às setas do diabo, ela te apodrece por dentro e cria doenças, amargura, cria envelhecimento espiritual, ela cria angústia, cria tristeza e pode até levar à morte. Mas os frutos de Deus saltam para a vida eterna, só te fazem bem e não mal. E número 7, uma árvore que está plantada junto a ribeiro de água, quando os famintos estão com fome, eles nem vão em outro lugar, eles já vão naquele lugar porque sabem que ali é certo de encontrar frutos. Ali é certo de encontrar frutos. Jesus deu a palavra para a nação de Israel, e quando foi numa videira, foi para encontrar frutos naquela videira. Da figueira, perdão. Quando ele foi na figueira, ele foi certo de encontrar frutos naquela figueira, que simboliza a nação de Israel. Ele foi para encontrar frutos. Eu dei a palavra para eles, agora é hora de procurar os frutos. E a Bíblia diz que não tinha frutos naquela figueira, e Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. Porque a palavra do Mestre foi até Israel, para Israel ser um produtor de milagre, para produzir frutos. Eles não deram ouvido. Tu tem dado ouvido à palavra de Deus? Glória a Deus. Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Deus. Ele vai procurar frutos em você. Glória a Deus. E se tu está dando ouvido à palavra de Deus, ele vai encontrar frutos na tua vida. Glória a Deus. E se em Israel ele não encontrou frutos e amaldiçoou, simbolizado naquela figueira, se ele encontrar frutos em você, ele vai te abençoar Glória a Deus. e vai te fazer uma árvore frutífera, firmada na rocha que é Cristo, alimentada pela palavra que parte do trono do Pai. Glória a Deus. Então que o Espírito de Deus te abençoe com essa palavra, você que está produzindo frutos, você que está firmado em Cristo, e a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.